Oi gente, tudo bem com vocês? Então vou gravar mais um videozinho hoje falando mais um pouquinho da minha história para vocês e compartilhando um pouco da minha caminhada, da minha caminhada cristã. Então vamos lá. Eu era espírita, Eu acho que se alguém já que tá assistindo esse vídeo já assistiu ali o meu testemunho, indico que comece pelo meu testemunho até para entender um pouco da minha história e um pouco da minha conversão, eu era espírita kardecista, então eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja. E eu queria compartilhar um pouquinho contigo a respeito da minha experiência, das minhas percepções, os pontos negativos e os pontos positivos de frequentar uma igreja. E hoje o que a gente está fazendo lá. E vamos ver o que vai fluir, porque eu não preparei nada. Então, pessoal, é o seguinte, eu, meu marido, os meus filhos, acabamos indo na igreja, Deus me deu uma direção de que queria que nós frequentássemos um lugar novo e que esse lugar ele ia me mostrar. Então, ele me mostrou um logo e eu conhecia esse logo porque na cidade onde eu morava, no prédio onde a minha família tinha um comércio, abriu uma igreja que era esse logo, que é a Igreja Bola de Neve. E nós acabamos procurando na internet aqui aonde que tinha essa igreja aqui. Na verdade, eu não sabia que era uma igreja. Quando veio esse logo na minha cabeça, eu fui para a internet pesquisar e vi que era uma igreja. Mas não sabia se era evangélica, qual o segmento que era. E eu disse pro meu marido, vamos pra internet, vamos ver onde é que tem e vamos ir para ver o que a gente acha, Ninguém é obrigado a nada, vamos conhecer. Então, acabamos indo numa terça-feira às 8 horas da noite, somente eu e o meu marido nesse primeiro dia, e acabamos caindo então numa célula de boas-vindas. Fomos muito bem recepcionados, mas não era um dia de culto. Eu nunca tinha ido num culto, então para mim aquilo ali era a igreja, Mas quando a gente chegou lá, eu vi que tinha um pequeno número de pessoas sentados em círculo, com um casal no meio, e esse casal é um casal responsável ali pelas boas-vindas da igreja. Foi muito legal, foi um momento de compartilhar, onde ali todos os casais e o pessoal solteiros que estavam chegando na igreja compartilharam, um pouco da sua história, falaram um pouco do motivo de terem ido até aquela célula. E nós acabamos sendo naquele dia o único casal que nunca tinha ido num culto e que já estava indo como primeira vez numa célula de boas-vindas. Mas foi muito legal, teve muito testemunho, Pessoas contando ali de como foi a conversão delas, como elas conheceram Jesus, um pouco da caminhada delas, e no final teve ali um momento de confraternização, uma mesa com bolo, com salgadinho, com bolachinha, com suco. Foi uma delícia, foi muito bom e nós nos sentimos assim muito bem recebidos, nós nos sentimos acolhidos e creio que naquele momento era isso que a gente precisava. Acabamos descobrindo ali que no segundo andar da igreja tem o Ministério Infantil, que é um local que chamam ali no Bola de Neve de bolinha, onde tem dividido salinhas por idade, desde berçário até o teens, que são pessoas que cuidam dos nossos filhos e ministram, dependendo da idade, ali eu acho que a partir dos 4 anos, começam a ministrar a palavra de Deus para os nossos filhos, que enquanto nós estamos lá embaixo no culto, adorando a Deus, louvando a Deus, as crianças estão sendo ministradas lá no segundo andar e sendo cuidadas, Sendo cuidadas por pessoas com muito amor no coração, com muito carinho, com muita atenção, com muita paciência, e também
tem uma cozinha onde oferece ali uma refeição durante o momento do culto. Porque o culto começa, por exemplo, tem vários horários, 9 da manhã, 5 da tarde e 7h30 da noite. Por exemplo, o das 7h30 da noite acaba indo até 9h30, às vezes ali 15 para as 10. Né? Se acaba passando um pouquinho mais, fica muito tempo a criançada lá sem se alimentar. Então as crianças descem muitas vezes jantadas, elas oram, os teens têm louvor também, né? E ministração da palavra. Então é um ambiente bem preparado, é um ambiente planejado para acolher toda a família. Nós nos apaixonamos, nós nos encantamos, nós acabamos indo no outro dia que tinha um culto onde receberam um profeta lá e foi bênção demais. A gente chegou, tava tocando um louvor, parecia um show ao vivo, né? Onde tinha bateria, jogo de luz, uma luz mais baixa e aqueles louvores assim que são realmente abençoados. A gente se arrepia da cabeça aos pés e esse momento de louvor acaba durando ali em torno de 45 minutos antes do pastor ou da pessoa que vai ministrar a palavra começar. É um mover muito grande, é um mover espiritual muito grande. A gente fica tomado muitas vezes, assim, se a gente tá mais sensível por choro, né, por arrepio, a gente acaba sendo preenchido ali, né? Se a gente chega um pouco mais para baixo, aqui a música por si só, ela já é algo que nos faz sentir muito bem. Então a nossa experiência ali na igreja foi muito boa, né? Muito boa. Eu indico que as pessoas acabem procurando um lugar para frequentar. Eu sei que existem alguns impactos, né, não tão agradáveis, mas nós fizemos parte do corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e a igreja somos nós, né? E cada um de nós tem um dom. Alguns têm um dom de revelação, outros têm dom de visão, outros têm dom de línguas. Cada um tem um dom. E é unificando esses dons que nós nos ajudamos uns aos outros, que nós, fortalecemos uns aos outros. E é exatamente nessa forma de relacionamento, porque assim, se a gente pega a Bíblia para estudar, a gente vai ver que a Bíblia é um livro de relacionamento, né? Em alguns momentos ali ela ensina como nós nos relacionarmos com Deus, em vários outros momentos como nós nos relacionamos entre nós. Então, realmente é um manual, né, de sobrevivência, é um manual de viver uma vida assim de excelência, uma vida com menos frustrações, uma vida com menos decepções, né? E uma vida muito mais próspera, muito mais abundante, muito mais legal. Essa é a verdade. Então, faz muita diferença na nossa vida. Nós nascemos, nós somos feitos para vivermos uns com os outros. E a igreja é um ambiente muito importante, onde o testemunho, onde o culto, onde a adoração a Deus, a ministração da palavra, essa miscigenação de dons, né? Onde um compõe o outro, um complementa o outro, faz com que um grande mover aconteça, onde nós acabamos sendo impulsionadores uns dos outros. E é o verdadeiro movimento, né, da sociedade e impulsionador para o nosso crescimento espiritual é que nós andemos juntos. Assim nós vamos crescer. E lembrando que as bênçãos divinas, as bênçãos de Deus, elas vêm através de outras pessoas. O canal que Deus usa para nos abençoar é através de outras pessoas. Então nós precisamos sim servir
e ser servidos, né? Ajudar, e muitas vezes nós precisamos de ajuda. Então, por mais desafiador que seja, por mais desgastante que possa ser um relacionamento interpessoal, ele é fundamental para agir como um impulsionador para nós crescermos, nós nos desenvolvermos e nós podermos então alcançar aquilo que a gente busca muito, que é a paz e que é o crescimento espiritual, tá bem? Então eu te indico que tu procure um lugar para que tu possas congregar, para que tu possas caminhar, para que tu possas ajudar, servir e fazer da tua vida algo assim muito sobrenatural, muito motivador, que tu te sinta pertencente, que tu te sinta útil e que tu vejas que tu tens muito a acrescentar na vida do próximo, tá bem? Que muitas vezes a nossa dúvida é a dúvida do outro, que muitas vezes aquilo que a gente tem muito claro, que aquilo que é genuíno para nós, que daqui a pouco é um dom que nós temos, para outra pessoa é uma dificuldade ou é uma dúvida, né? Às vezes dúvidas assim que impactam em tantas outras coisas, relacionamento entre pais, entre cônjuges, entre filhos, muitos relacionamentos, e nós podemos sim ser úteis. Não só um pastor, não só lendo a Bíblia em casa, por mais confortável que seja, porém também desafiador, porque a nossa carne não quer que a gente leia a Bíblia, a nossa carne não quer que a gente ore, e oração, jejum, entrega a Deus são as armas que a gente precisa para poder lutar qualquer guerra ou qualquer batalha espiritual que venha acontecer. E também são eles que nos mantêm em pé quando a vida apresenta qualquer adversidade. Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Procurem um lugar para congregar, para que toda a tua família possa ser ministrada. Cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos. Caso tu não tenha filhos, ora já pelos filhos que Deus pode vir a te dar. Caso não sejas casada ou casado, ora para que Deus te mande uma pessoa iluminada, uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. Já começa a preparar esse ambiente e já começa a frequentar um lugar que já tem um ambiente preparado, te esperando para que tu possa crescer, te desenvolver e receber muitas bênçãos. Tá bem? Espero ter te ajudado. Um beijo no teu coração e fica com Deus.